Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede E. Hoje nós vamos responder as principais dúvidas da nossa população. E para que isso aconteça, eu recebo o engenheiro sanitarista e ambiental Cariston da Costa. Nós vamos falar sobre acidentes com animais peçonhentos, alerta e prevenção. E, além disso, também perguntar para ele o que mais verdadeiramente causa problemas no Civitox. E quero aqui esclarecer que o Civitox é Centro Integrado de Vigilância em Toxicologia. Talvez você ainda não esteja familiarizado com esse termo e é importante você saber que você tem um centro a quem recorrer quando acontecer algum problema diferente que a gente não está acostumado, principalmente em relação à toxicologia. Dr. Cariston, muito obrigado por estar aqui, é uma satisfação recebê-lo, né? E aqui eu quero destacar a importância dessa ação do Civitox, né? E quero deixar a palavra livre para o senhor, antes da gente começar com as perguntas, para complementar a sua apresentação naturalmente e alertar para determinados pontos que se faz muito importantes, mas que às vezes a gente não sabe verdadeiramente o que é. Olá, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, nós agradecemos essa ação. É muito importante dizer a todos que nos acompanham aqui que o Civitox, o Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, ele acompanha os casos de acidentes com animais peçonhentos e não só isso também, toda a parte de intoxicação por medicamento. Então, quando nós temos um acidente com animal peçonhento, a vítima foi intoxicada por um veneno. Então, a gente enquadra como intoxicação, é bom dizer sempre isso. Tentativa de suicídio, quando alguém toma um remédio, né, uma medicação. Então, tudo isso é acompanhado pelo Centro de Vigilância Toxicológica, né, pelo Civitox. É um serviço 24 horas, inclusive sábado, domingo, feriado, de manhã à tarde e à noite, né? É um serviço com uma ligação gratuita, um 0800, que principalmente o profissional de saúde, ele nem sempre ele está preparado ou não tem no dia a dia familiaridade, doutor Luiz Ovando, com esse tipo de acidente, né, com intoxicações. Né? Então, nós temos um grupo técnico de profissionais qualificados, são multiprofissionais, desde o médico toxicologista, farmacêuticos, biólogos para fazer a identificação desses animais. E a gente está sempre buscando a melhor conduta, né, profissional para que a gente possa fazer o devido tratamento dessas vítimas por intoxicação no nosso estado. Eu sou graduado há 48 anos. Quando eu estava nos estágios de medicina e posteriormente já trabalhando no interior, a gente lidava muito com acidente ofídico, né? Muita cobra. O pessoal ia colher seus cuidados adequados, hoje é praticamente máquina. Naquela época o indivíduo punha a mão, cortava com a foicezinha que era e vinha para o hospital atacado pela cobra. E aí nós tínhamos que identificar pelo aspecto, enfim. Hoje a gente vê falar muito em escorpião. E para mim foi uma surpresa, porque a gente quase não tinha isso na época. E chegamos aí a um nível de 3.205 acidentes por escorpião no ano passado, em 2022. O que está acontecendo? O predador sumiu, está havendo excesso de cuidado no sentido da preservação ambiental? O que está acontecendo com esse excesso de acidente por escorpião, doutor Cariston? Muito boa essa colocação. Há uma década atrás, pouco mais de uma década atrás, como bem foi falado, os acidentes ofídicos eram os principais acidentes que acometiam a população, né? O trabalhador rural, por todos esses motivos já colocados. A partir de 2012, 2010, nós começamos a ver a inversão dessa epidemiologia, desses casos, onde passou o escorpião a ser o primeiro fator de acidentes com animais peçonhentos e depois o ofídico. E por que o escorpião? Porque ele é uma espécie que se adaptou muito bem à área urbana, né? Diferente das cobras, que está mais ligado ao campo ou a áreas de grandes vegetações, as serpentes. Então, hoje a gente percebe
que o escorpião, né, ele se adaptou muito bem a essa área urbana. Por quê? Ele precisa de alimento, na cidade tem alimento. Ele se identifica muito bem com baratas, pequenos insetos e tudo mais. Ele precisa de um habitat úmido, e onde que ele encontra isso? Na rede de esgoto, né, córregos e redes de esgoto. Então isso, dentro da área urbana, é o que mais tem. Nos grandes centros, no caso na capital, nós temos ainda os córregos canalizados, como bem foi colocado também, os predadores sumiram. Um pouco, mas de fato eles estão mais protegidos. Os escorpiões... Antigamente a gente tinha bastante galinha no quintal, hoje já não tem mais, né? Pois é, hoje até a gente orienta para não, né, já a própria legislação fala para não pode em área urbana, né, a questão da galinha. Apesar que o pessoal utiliza, né, a galinha como controle, porque ela cisca durante o dia, né, e acaba achando esses animais. Mas a frequência, ao momento que ele sai mais para busca de alimento é na parte noturna, o escorpião. Então, ajuda, auxilia, mas assim, a gente tem que também entender como é que esse processo acontece. E como a gente falou aqui, os escorpiões, eles se adaptaram à área urbana, os córregos estão canalizados, a maioria deles, principalmente na capital. Com bastante matéria orgânica, inclusive. Com bastante matéria orgânica, bastante alimento, condições favoráveis para o crescimento, né, e procriação desses animais. A raça, a espécie, na verdade, né, a espécie mais perigosa, que causa mais acidente, que é o Titius cerulatus, ela acaba que ela é mais robusta, ela preda mais as outras espécies e predomina nas áreas urbanas. Entendi. Então, é um sinal de alerta e que a gente tem que ficar atento também. Carison, nós temos uma pergunta da Ana Lúcia Torres. Vamos ver o que ela fala. Doutor Luiz, eu gostaria de saber se a água sanitária é eficaz para afastar o escorpião. Normalmente eu faço isso na minha casa, jogo uns ralos, aí eu gostaria se é eficaz para afastar o escorpião. Ana, obrigado pela pergunta. Geralmente a água sanitária ela é um tanto quanto alcalina. Nós vamos passar essa pergunta para o Carison, que é versado nesse conhecimento. Então, Ana Lúcia, é importante a sua pergunta porque é algo que a população, que é muito utilizada nas residências, a água sanitária. Então, pode ser utilizado? Pode. É eficaz? Mais eficaz é fechar o ralinho. Tomou banho, fecha o ralo ali do box do banheiro, terminou de lavar a louça, tampa o ralo da pia da cozinha, terminou de lavar a roupa, né? Às vezes a dona de casa está lavando a roupa, é um lugar úmido, né? O escorpião gosta desses lugares úmidos, né? Geralmente à noite é o que ele mais tem acesso, é a área da lavanderia, né? Então é muito importante sempre fechar. O mecanismo de prevenção é fechar sempre o ralo após o uso. Agora, quanto à água sanitária, ela acaba sendo uma espécie de repelente do escorpião, né? Em alguns, terminou de tomar banho e tal, colocou ali a água sanitária, ele vai chegar próximo e vai falar, opa, aqui tem uma situação que não está agradável. E ele volta para onde ele está, geralmente, né? Então, pode ser sim utilizado e... Mas dificilmente mata. Não, matar é chinelada mesmo, né? A gente identificar ele e matar. O que às vezes ocorre é que, dependendo, a população às vezes busca produtos químicos, veneno, algum tipo de veneno para eliminar os escorpiões. De fato, existem alguns venenos específicos para isso, mas tem que ser aplicado por profissionais, tá? Não pode ser pelo cidadão, o senhor, de forma aleatória, porque existe uma técnica para isso. E muitas vezes a população utiliza de veneno e acaba desalojando esses escorpiões. Não mata, apenas irrita eles saem das suas locas. Ficam mais agressivos. E saem para a superfície. Quando vem para a superfície, é óbvio que o acidente vai acontecer. E eles têm uma capacidade, doutor Lisovando, que eles possuem um mecanismo na parte de baixo dele que é tipo um pente. Então ele vai, através de um sensoriamento, ele vai identificando os riscos que estão ali, principalmente químico. Então se tem, ele já se afasta daquilo e às vezes ele permanece meses ali sem se alimentar, protegido. Hibernado. Aí quando essa situação passa, ele volta de novo.